Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre monitoramento e otimização de malhas de controle. A gente já sabe que aumentar a qualidade e produtividade do processo é importante. Então, sabe quando você mede os sinais da instrumentação da sua planta industrial e gera métricas que indicam a saúde do processo, a saúde geral das malhas, a saúde mecânica, a saúde da sintonia? Não seria bom ter também sugestões dos melhores parâmetros para aquela máquina? Nesse episódio nós vamos conversar sobre o acompanhamento de variáveis como temperatura e vazão e como chegar no set point ideal para ganhar em qualidade e produtividade. Fica por aí, vamos juntos neste bate-papo de hoje. E para falarmos do tema de hoje, eu recebo Diego Lazarte, gerente de negócios da Aquário Software. Seja bem-vindo, Diego. Opa, obrigado, Dulce. Obrigado para todos os nossos ouvintes. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Obrigada. Diego, eu estou sabendo que você tem uma área de estudo bem focada no nosso tema de hoje, né? Vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho aí da tua trajetória, das tuas experiências para o nosso público te conhecer. Correto, Dulce. Bom, eu dediquei grande parte da minha vida acadêmica e tanto profissional ao estudo das melhores práticas para a gestão das malhas de controle. Eu sou formado em automação industrial pelo Senai. Eu tenho meu diploma acadêmico revalidado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Engenharia Mecânica e eu fiz um MBA em automação industrial pela Escola Politécnica de São Paulo. Bom, academicamente falando, eu sou autor da disciplina de controle e automação da produção da editorial DP Connect. E como experiência laboral, eu posso mencionar que eu já tenho mais de 5 anos trabalhando na implantação e otimização de sistemas SCADA, sistemas PIMS, gerenciamento de alarmes, identificação de sistemas e modelagem matemática de processos industriais. Então, normalmente eu trabalhei bastante com áreas de petróleo e gás, indústrias farmacêuticas e químicas. Sensacional, Diego. Vamos então entrar um pouquinho nessa tua experiência que você tem dentro desse assunto. Vamos começar compartilhando aqui com o público o que é uma malha de controle. O que é uma malha aberta, uma malha fechada? Contextualiza um pouco disso para a gente. Perfeito, Dulce. Bom, praticamente existem 2 tipos de controle dentro das indústrias. O controle discreto e o controle contínuo. O controle discreto, ele é um controle que abrange as técnicas de intertravamento e sequenciamento. Já o controle contínuo, ele se divide em malha aberta e em malha fechada. Quando a gente fala de malha aberta, normalmente se caracteriza por um sistema de controle que ele não utiliza a variável final para realizar uma retroalimentação. Então, independentemente do ciclo que aconteça, eu não tenho um controle sobre meu processo. Um exemplo assim muito comum que é dado dentro desse tipo de controle é a máquina de lavar, né? Quando a gente utiliza a máquina de lavar, a gente pega todas as roupas lá, a gente deixa dentro da máquina, programa ela para cumprir um ciclo e cabe ao usuário final determinar se o ciclo foi concluído de forma satisfatória ou não, né? Então, imaginemos se for um dia que estou indo ao trabalho, possivelmente um ciclo normal, ele já atenderia às minhas necessidades. Mas se fosse um dia, por exemplo, que um domingo que eu fui a jogar bola e ainda estava chovendo, né? Então, possivelmente eu tenha que reprogramar até que o produto final, neste caso a lavagem, seja concluída de forma satisfatória. Bom, quando a gente fala de malha fechada, significa que a gente vai pegar a informação lá no finalzinho do ciclo, vai processar essa informação
e vai atuar dentro do processo para que realmente a gente consiga ter um controle contínuo do que está acontecendo de todo esse processo. Nós temos como um exemplo também assim, muito utilizado dentro do mundo de automação quando a gente está indo a tomar banho. Quando a gente toma banho, imaginemos que nós abrimos a torneira lá e a água começa a sair. A primeira coisa que a gente faz é nós jogamos a mão dentro da água, né, para ver como que está o nível da temperatura da água. Nesse caso, a nossa mão é a sensor. Esse sensor envia as informações para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele realmente está pegando todas essas informações, processando, e depois de ser processado, envia as informações para a nossa outra mão, que está regulando lá para chegar a uma temperatura ótima. Então, isso seria um ciclo em malha fechada, né? Eu estou medindo e, ao mesmo tempo, estou realizando o ajuste. Tá? No âmbito industrial, acontece exatamente o mesmo. No âmbito industrial, a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, uma malha de controle fechada, ela tem 4 componentes principais. Um sensor, um controlador, um elemento final de controle e um processo. Então, no sensor, é o cara que vai pegar as informações, as mudanças que acontecem em nossa variável. O controlador, ele vai processar, que esse processamento nada mais é que a comparação de nosso set point com a variável que está sendo mensurada, e depois envia uma informação para o nosso elemento final de controle. O nosso elemento final de controle, muitas vezes, ela é uma válvula que vai interagir diretamente no processo para mudar as características desse processo. Então, a gente considera, né, que um controle ele é ótimo quando todos os componentes mencionados eles estão interagindo de forma correta, né? Então, eles estão funcionando de forma correta, todo mundo está bem sintonizado, todo mundo está trabalhando para chegar ao objetivo final, que seria ficar o mais perto do set point. Legal. E Diego, pensando nesse dia a dia, né, da planta industrial, detalha um pouquinho, eu sei que você já começou a falar sobre isso, mas detalha um pouquinho mais sobre os objetivos do porquê se trabalhar com esse conceito de malhas de controle. Sim, bom, as malhas de controle, elas têm 2 objetivos principais, né? O primeiro é garantir que nenhuma perturbação afeta o processo. Muitas vezes a gente tem problemas dentro do nosso processo que a gente não consegue controlar, tem perturbações externas. Então, nós, mesmo devido a qualquer outra perturbação externa, o nosso processo ele tem que garantir a qualidade, né? Ele tem que garantir que sempre funcione dentro dos parâmetros que foram predefinidos. Quando acontece isso, né, a gente fala normalmente que está trabalhando em modo regulatório ou em modo state regulation. Agora, também é muito interessante que se eu estou setando um set point, por exemplo, de 50%, mas de aqui a 1 hora eu preciso passar meu set point de 50% para 60%, a minha malha ela tem que chegar para os 60% de uma forma rápida e precisa. Tá? Então, ele tem que acompanhar as variações de acordo ao que o operador, né, está precisando dentro desse momento. Então, praticamente, é muito importante porque nós conseguimos, né, ter esse controle de forma automática. Show. Diego, eu sei que tem uma história aí de como que surgiu esse conceito de gestão de malhas de controle, né? Conta um pouquinho disso pra gente, como é que isso se organizou, como é que isso se consolidou nas indústrias. Pois bom, acontece que muitas pesquisas, elas começaram a analisar como que estava o desempenho das malhas de controle. Isso em todo o mundo, né? E a principal conclusão dessas pesquisas foi que os princípios básicos de controle eram ignorados dentro das empresas. Então, os algoritmos de controle, eles estavam mal escolhidos ou estavam
indevidamente ajustados, muitas vezes tinham problema nos elementos finais de controle, nas válvulas, ou uma bomba dosadora, então ela não estava corretamente calibrada. E tem pesquisas interessantes, né, que surgiram. Uma delas foi de Białowski, que em 1993 ele já tinha detectado que alguma coisa estava acontecendo de forma errada. E ele fez uma auditoria nas malhas de controle que aconteceram em Canadá, tá? Era na fábrica de papel e celulose. Ele pegou quase 500 fábricas que tinha lá, com foco em papel e celulose, e ele foi olhando as malhas de controle, como que estava o comportamento das malhas, e ele identificou que só 20% das malhas estavam funcionando de forma correta ou satisfatória, né? Então é um número assim muito expressivo. Muito expressivo. E o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Teve outro estudo lá que foi feito por Miller, que ele também fez uma auditoria das malhas de controle, e ele chegou na conclusão também que apenas 1/3 das malhas de controle elas estavam funcionando de forma correta. Então 1/3, a gente está falando de 33%. Sim. Aqui no Brasil também tiveram estudos bastante interessantes. Teve um estudo de Bernardo Torres, que ele fez um estudo de 2004 e 2005, onde ele pegou 700 malhas de controle de diversas indústrias brasileiras, como ser petroquímica, celulose, químicas e de mineração. E dentro do estudo, né, dentro dessa avaliação, ele percebeu que 14% das válvulas eles tinham um desgaste excessivo. 15% mostraram que estavam com problemas de estérese. Então, 16% dessas malhas de controle, elas estavam funcionando em modo manual, ou seja, que o operador, ele desistiu da parte automática e ele programou para funcionar como malha aberta, e ele era que setava o elemento final de controle para alcançar os objetivos, né? E ele também, dentro do estudo, mostrou que 24% de todas essas malhas, né, elas tinham algum tipo de problema de sintonia. Então, se a gente percebe, são números muito expressivos, né? E tudo isso a gente levou, né, tanto a indústria como o setor acadêmico, a começar a procurar soluções para esses problemas que começaram a acontecer. E a partir disso surgiram muitos termos novos, que é o CLM, por exemplo, que é o Control Loop Management, foi o CPM, que é o Control Performance Monitoring, e também surgiu, né, a variação de ambos, que foi chamado de CLPM, que é o Control Loop Performance Monitoring. E todas essas novas ideias, né, tinham o mesmo objetivo, que era otimizar o processo de manutenção, né, e dos cuidados das malhas de controle. Bacana. Agora, caminhando um pouco nessa linha do tempo, né, imaginando que esse monitoramento e a gestão das malhas de controle, elas vieram se estruturando, se organizando, se aperfeiçoando com o tempo, quando a gente pensa no nosso momento atual, quais são os problemas mais comuns que acontecem com as malhas de controle? Sim, correto. Bom, existe um desgaste natural, né, eu falaria, de uma malha de controle. Novamente, nos estudos falam que uma malha de controle ela fica corretamente sintonizada no período de 6 meses. Após 6 meses, a gente teria que dar uma olhada para saber como que está o funcionamento, né? E, bom, além desse desgaste natural das peças, nós temos outros problemas que são muito comuns. Muitas vezes a gente troca o material que está sendo fabricado, então a malha de controle foi projetada para funcionar com uma característica específica, mas após um tempo, né, a gente precisa mudar essas características do processo, muda o material ou muda o comportamento. Então a malha de controle deixa de ser tão eficiente quanto antes.
Bom, né, e também o desgaste das válvulas, dos equipamentos, do sensor, um sensor que não é corretamente mantido, né, ele pode enviar informações erradas para o nosso controlador e a gente não sabe se exatamente está fazendo um controle correto. Eu já peguei um caso, né, que foi muito interessante, que era uma malha de pH. E a malha de pH, ele estava, eu acho que estava em 4, estabilizada em 4. Quando ele estava estabilizado em 4, a empresa começava a aumentar a dosagem de pH para tentar alcançar o set point, que estava perto de 5, mas não interessava quanto pH estava inserindo dentro do processo, ele estava em 4. Mas espera aí, onde que estava o problema? Era o sensor, né, que estava errado. Então o sensor ele ficou travado em 4 e ele estava enviando informação errada. Então é um conjunto, né? Quando a gente fala de gestão de malhas de controle, a gente sempre tem que pensar como um conjunto. Show. Diego, agora pensando assim num caso prático, uma indústria que ela estiver operando com as suas malhas de controle dessintonizadas, que tipo de consequência ela pode enfrentar? Correto, Dulce. Bom, a principal consequência, né, é a variabilidade do produto que está sendo fabricado. Então, como eu não tenho um controle específico, meu produto começa a oscilar, né? Isso pode levar a uma baixa qualidade do produto que está sendo fabricado. Além disso, o aumento de custos de manutenção. Por que aumenta os custos de manutenção quando uma malha está mal sintonizada, por exemplo? O nosso controlador, ele fica meio perdido e ele vai começando a mandar sinais para a nossa válvula para ir para o máximo e para o mínimo, de forma tão rápida que ele está oscilando máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Assim. Esse movimento de máximo e mínimo de nossa válvula, de forma muito rápida e frequente, ele termina sendo um desgaste natural da peça, né? Quando realmente ele deveria oscilar de forma pouco, como que eu posso falar? Ele deveria, baixo desvio, com baixo exatamente, com um baixo desvio, ele deveria estar oscilando pouco, né? Ele deveria ter uma faixa onde ele deveria estar oscilando de forma não tão brusca como indo do mínimo para o máximo. E, consequentemente, né, quando a gente está indo do mínimo para o máximo de forma rápida, a gente também está consumindo muita energia. Então, às vezes, nós temos um consumo maior de energia, a gente está tendo vários custos de manutenção, sem contar que o pior de tudo são os produtos defeituosos que podem sair. Sim, né? Sem dúvida. Afeta diretamente os custos da empresa, afeta a percepção do cliente sobre o produto, né? Acho que tem impactos aí bem importantes para serem considerados, né? Correto. Quando a gente, agora vamos falar o contrário, né? Assim, pensando em melhorar, em otimizar a performance das malhas de controle, como que a gente pode fazer isso para conseguir essa expansão? Sim, bom, eu acho que talvez o segredo dentro de tudo isso é entender onde que está o problema. Quando a gente entende onde que está o problema, né, a gente pode atacar com todas as forças para tentar solucionar. Quando eu falo isso, significa que a gente falou anteriormente que a malha de controle ela está composta do sensor, está composta pelo controlador, pelo elemento final de controle e também pelo processo, tá? Então a gente precisa focar os esforços e essas informações vão ser trazidas a partir de dados, né, do processo. Precisa focar os esforços em só um deles. Se a gente ataca todo mundo, possivelmente a gente só vai perder o tempo. E para fazer essa correta seleção, para onde que eu vou atacar, o que eu vou fazer, precisamente surgiu esse termo, né, de Control Loop Management, que tem se mostrado uma ferramenta muito interessante, muito importante, para que as malhas de controle elas alcancem um nível muito alto de produtividade.
A gente muitas vezes esquece que, após implantada a malha de controle, existe um segundo passo que cabe a nós engenheiros, técnicos, fazer, que é a manutenção do equipamento. Então, não é simplesmente, eu implantei a malha de controle e deixa lá que ela vai funcionar eternamente. Na verdade, a gente tem que fazer a correta manutenção, a gente vai ter que pegar como que está o comportamento da malha e fazer uma monitoração contínua, né? Sim. Diego, tem um ponto importante que eu queria comentar e te ouvir sobre isso, que aqui na Aquarius a gente também se preocupa bastante no bom aproveitamento dos dados históricos, né? A gente está sempre olhando para o historiador dentro desse processo industrial. Já tivemos episódios aqui no podcast falando sobre decisões mais inteligentes com o uso de dados históricos, a parte de analítica mais avançada com o uso dos dados industriais. E aí eu queria te ouvir também nesse ponto de vista. É possível usarmos os dados históricos para realizar essa gestão do controle de malhas? Sem dúvida. Bom, na verdade é possível e também deve ser realizada, né? Dentro dos términos do CPM, que é o Control Performance Monitoring, ele nos fala, ele nos dá as dicas, ele nos conta que uma técnica não invasiva. O que significa não invasiva? Que eu não tenho que mexer no processo atual, ele está funcionando de forma atual, então eu não posso mexer dentro dele, mas eu sim posso aproveitar esses dados antigos, né, para pegar, transformar os dados em informação e, através dessa informação, começar a detectar onde que estão os problemas dentro das minhas malhas de controle. E, bom, hoje, né, é muito mais fácil. Hoje a gente já tem softwares que nos ajudam a fazer esse tipo de análise. O PlantESP, por exemplo, né, ele já pega as informações dos nossos históricos e ele já transforma em uma imagem visual, né, ele já mostra os dados de forma mais rápida. Então a gente não precisa reinventar a roda muitas vezes, a gente precisa só utilizar, né, o produto correto. E hoje, né, assim como o PlantESP, também tem outros softwares que eles nos ajudam já a fazer essa análise da gestão das malhas de controle. Muito bom. Diego, compartilha um pouquinho com quem chegou até aqui no nosso podcast, está nos acompanhando, sobre quais são os principais desafios encontrados na implantação de uma correta gestão de malhas de controle. Tem malhas que, por exemplo, são mais difíceis de controlar do que outras? Tem malhas que talvez requerem uma atenção especial? Dá umas dicas sobre essa questão aí da gente poder fazer uma boa gestão de malhas de controle. Correto, Dulce. Bom, sim, né, na verdade, a gente, dentro de uma indústria, vai ter malhas que são mais importantes e também malhas que talvez a gente não vai dar o devido cuidado. Normalmente, o que vão afetar diretamente a nosso produto final são as malhas que a gente vai ter um maior controle. Mas eu acredito que os principais desafios são dois, principalmente. Primeiro, os recursos de manutenção limitados. Muitas vezes temos um número de malhas muito grandes para poucas pessoas, né? Então essas pessoas, eles não estão muito focados nas melhorias das malhas de controle, senão eles estão focados, olha, como que eu posso deixar o sistema funcionando, né? Então esse é um paradigma que a gente tem que mudar, né? A gente tem que começar a trabalhar mais na preventiva e menos na corretiva, correto? E, bom, outro fator que influencia muito, né, é a falta de pessoa capacitada. Muitas vezes também a gente não... muitas vezes a gente não tem a informação necessária, né, ou a capacitação necessária para realizar um ajuste correto, ou identificar de forma correta onde que está o problema. E então a gente, como não tem essa informação, a gente passa a utilizar, a fazer a maior parte de nosso tempo trabalhar com correção, com a correção dos problemas atuais, né? Então a gente nunca pensa
em uma correção preventiva, né? A gente começa a pegar todos os problemas. Acontece, eu vou e soluciono. Está acontecendo um problema, eu vou e eu faço, né? Então, eu acho que são os dois principais problemas. Vamos fazer um compilado do que você comentou aí ao longo do nosso bate-papo, resumindo, quais seriam então os principais benefícios de fazer essa gestão das malhas de controle? Ok, bom, eu posso mencionar que são 3, né? Eu acho que de todos, né, a gente pode destacar 3. O primeiro é que você tem uma operação mais segura. Por que mais segura? Se eu tenho um controle de toda a minha planta e dos meus processos, né, vai ajudar a reduzir incidentes. Então, eu sei se minha válvula está funcionando corretamente, se a minha temperatura está no ideal. Então, tudo isso reduz o risco que está dentro da nossa empresa. Nós temos uma fabricação mais sustentável. Por que mais sustentável? Olha, como eu tenho controle do meu processo, eu otimizo tanto a minha matéria-prima, como também, né, eu evito que o produto final seja rejeitado por má qualidade, por exemplo. E além disso, né, a gente tem que mencionar também os benefícios elétricos do consumo de energia elétrica que traz uma correta manutenção, né, da malha de controle. E por último, que eu acho que é o mais importante, é a qualidade, né? Todo mundo quer que o produto dele sempre esteja no topo. E para que esteja no topo, a gente vai precisar diminuir ao máximo a variabilidade do produto. Sem dúvida. Diego, vamos fazer o jogo do verdadeiro ou falso aqui do podcast? Eu falo algumas afirmações e você tem que me dizer se são verdadeiras ou falsas e justificar o porquê, tudo bem? Tudo bem, Dulce. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira afirmação. A característica mais desejada para um sistema de controle é a estabilidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porém, eu acho que outra característica igual de importante é que o sistema consiga alcançar as variações dos set points desejados de forma rápida e de forma precisa. Show. Próxima afirmação. A avaliação contínua das malhas de controle representa muito esforço e poucos ganhos. Verdadeiro ou falso? Não, completamente falso, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, né? Hoje já temos ajuda de softwares, então a gente não precisa reinventar a roda, né? Só precisamos aplicar as técnicas de forma correta. E o retorno de investimento, só fazendo uma medição dos custos de energia elétrica, a gente já consegue justificar a implantação de qualquer uma dessas gestões, tecnologias que estão disponíveis, né? Então, né, hoje ficou um pouco mais fácil do que era antes. Que ótimo. Próxima afirmação. Em geral, as mudanças no desempenho costumam ser tão sutis que passam despercebidas, afetando negativamente a produção e a confiabilidade dos ativos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Dulce. Principalmente quando a gente fala um pouquinho do controlador, da lógica que está por dentro, da sintonia, né? Então, nós muitas vezes esquecemos que o controlador faz parte da malha de controle. Então, e às vezes é a parte mais importante. Então, a gente precisa dar a devida atenção, identificar quando está tendo uma queda na performance e olhar por que está acontecendo isso. Próxima e última afirmação. Vamos lá. Altos custos de paradas não previstas são inevitáveis. Verdadeiro ou falso? Altos custos, na verdade, verdadeiro, né? Hoje a gente já tem técnicas e ferramentas que podem ajudar a evitar essas paradas de plantas não programadas. Então, a gente pode trabalhar mais, né, tudo que é a manutenção preventiva. Legal.
E para a gente encerrar aqui, Diego, compartilhar, deixar algumas dicas finais para quem estiver pensando em implantar uma gestão de malhas de controle. Que dicas você pode compartilhar? Ok. Bom, praticamente o que eu posso compartilhar é que quando você implanta uma gestão de malhas de controle, você tem que ter pelo menos 5 passos mínimos. O primeiro, que é uma filosofia. Segundo, uma avaliação. Depois, um diagnóstico, uma melhoria e, por último, uma auditoria contínua. Dentro da filosofia, nós temos que estabelecer de forma clara e precisa quais que vão ser os objetivos a serem alcançados. Como que eu vou identificar, qual que vai ser meu KPI que vai falar para mim que essa minha malha de controle ela é ótima. Ok? Uhum. Na avaliação, a gente começa a fazer, pegar todas essas malhas que entraram, que foram escolhidas para ser parte desse projeto e começar a olhar, essa malha está funcionando de forma satisfatória, essa malha de aqui, ela tem algum defeito, sempre seguindo a filosofia, né? Os KPIs que foram predefinidos para essa avaliação. Depois, o diagnóstico. O diagnóstico, na verdade, ele é o produto de uma análise que permite chegar a uma conclusão. Então, dentro do diagnóstico, nós vamos a fazer-nos as seguintes perguntas. Por que está acontecendo tudo isso? Será que tenho problemas do meu controlador? Será que meu problema está no meu elemento final de controle? Ou talvez o sensor deixou de funcionar e eu nem percebi, mas o sensor está travado há um mês? Uhum. Então, a gente vai começar a fazer essas perguntas, para que depois entremos na quarta fase. A quarta fase é melhoria. Muitas vezes, um sistema de controle PID, que é o mais clássico que a gente tem, porém representa 90% da implantação nas indústrias, a gente utiliza o PID, o sensor está funcionando corretamente, a válvula está funcionando corretamente e meu controlador está bem sintonizado, mas mesmo assim meu problema não está funcionando. Possivelmente a gente tenha que pensar em técnicas de controle avançado. Então, nós temos também técnicas de controle preditivo, né, chamado MPC. Então, a gente poderia estar pensando em uma técnica de controle um pouco mais avançada. Mas tudo isso, né, para chegar nesse ponto, a gente já passou por vários outros pontos, né? Para que fiquem tranquilos, né? 90% das soluções podem ser realizadas com um controlador PID, que é o mais comum. Só a gente vai para um controle avançado em casos muito específicos, mas realmente a maioria, um PID, ele resolve. E por último, né, o último passo é a auditoria contínua. Uma vez terminado esse ciclo, a gente tem que voltar para o número 1, e dentro do número 1, a gente começa novamente a olhar os KPIs. Como a gente já fez o primeiro filtro, a gente pode fazer um ajuste mais fino, né, e deixar ainda o sistema melhorado. E novamente faz todo esse ciclo. Diego, sensacional. Acho que com certeza você trouxe bons insights para os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso canal. Muito obrigada, Diego, pela conversa de hoje, viu? De nada, Dulce. Eu que agradeço a todos vocês, né, por estar acompanhando o nosso podcast, e espero que não seja a última vez, e tomara eu mando um saludo, cumprimento para todos. Muito obrigada. E a você que chegou até aqui conosco e ficou claro que você também curte e é ligado em transformação digital, jornada digital, transformação industrial, e você não pode perder essa conversa semanal que falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast. Aqui é o lugar das Top Trends em Indústria 4.0, o canal da Aquarius Software, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe seu like, siga nossos canais. Até semana que vem. Tchau, tchau.